Olá pessoal, bem-vindos à videoaula de História do Brasil para concurso público. Meu nome é Jonatas e é um prazer imenso ter você aqui. E nessa videoaula nós vamos falar sobre tratados e limites, conforme vocês podem ver aí no título desse slide. E por que os tratados e limites eles são muito importantes para a história do Brasil? E eu falo não apenas para a história, mas para a geografia também. Porque esses tratados eles determinaram os limites do Brasil atual. Então quando a gente olha a extensão territorial do Brasil hoje, a dimensão territorial do Brasil hoje, é muito diferente de como quando no seu início, ok? Então é por isso que quando a gente fala de tratados e limites, a gente começa estudando a famosa Bula Intercoetera de 1493, que foi um acordo, pessoal, entre Portugal e Espanha, tá? Tendo o Papa como mediador, o Papa sempre fazia a intermediação desses acordos e delimitava uma linha imaginária aqui. Você tinha bem aqui mais ou menos, ó, as ilhas de Cabo Verde. Então as terras que ficassem entre Cabo Verde, a oeste de Cabo Verde, e essa linha imaginária, você contava até 100 léguas. Então as terras que ficassem até 100 léguas a oeste de Cabo Verde pertenceriam a Portugal, e as terras que ultrapassassem essa linha imaginária de 100 léguas pertenceriam à Espanha. Esse foi a famosa Bula Intercoetera. Então, quando a gente analisa o processo histórico, a gente sabe que a Espanha vai descobrir a América aqui em 1492. Na verdade, os espanhóis descobriram apenas essas ilhas aí em destaque no mapa da América Central hoje, né? Então, a Espanha descobriu apenas essas ilhas, Cuba, Jamaica, Haiti, essa região. E tudo mais, pessoal, era desconhecido. Ninguém sabia o que tinha além dessas ilhas, e se desconfiava que haveriam mais coisas a serem descobertas para cá. Então a gente vê claramente nesse tratado, dessa Bula Intercoetera, uma forma da Espanha principalmente assegurar a posse desse imenso território que ainda viria a ser descoberto no futuro. E esse acordo não beneficiava em nada, a gente pode analisar as coisas para Portugal, porque Portugal ficava limitada a chegar somente até aqui na Bula Intercoetera. Tudo mais pertenceria à Espanha. Então, a gente vê ali em 1492, Cristóvão Colombo, né? 1492, Cristóvão Colombo descobre a América, né? Então, as viagens de navegação para cá era muito cara, muito difícil, muito perigosa, ok? Então, já no ano seguinte do descobrimento, a Espanha senta lá com Portugal, com o Papa, e já delimita, olha, o que está aqui para o lado de cá é nosso. E aí, pessoal, Portugal não gostou desse tratado, então eles vão ir de novo ao Papa, os portugueses vão, ó, seu Papa, esse acordo aí tá ruim pra gente, a gente tem que fazer um novo acordo. E aí a gente chega no famoso Tratado de Tordesilhas de 1494. E agora a coisa já muda um pouco para Portugal, porque esse novo acordo vai dizer que as terras que ficassem até 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde pertenceriam agora a Portugal. E as que ultrapassassem agora essa nova linha imaginária pertenceriam então à Espanha. Então observe que por esse acordo agora, ele definiu, embora o Brasil só vá ser descoberto, pessoal, 6 anos depois, o Brasil vai ser descoberto lá em 1500, a gente então está aqui ó, em 1494, o Brasil só vai ser descoberto 6 anos depois, em 1500. Então observe que diante da desconfiança de que haveriam novas terras a serem descobertas, observe que essa linha não atingia as ilhas que os espanhóis haviam descoberto ali na América Central. Então para a Espanha, em princípio, não afetou, ninguém sabia o que tinha para cá, ninguém sabia o que tinha para cá, ok? Então, esse acordo foi 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, pertenceriam a Portugal, e as terras para cá pertenceriam à Espanha. Então, esse tratado ele definiu, foi o primeiro tratado que definiu as dimensões do Brasil no seu estágio inicial, ok? Então, esse acordo geralmente ele cai em concurso público porque foi o primeiro tratado que definiu a dimensão do Brasil do seu início, ok? Embora o Brasil só fosse ser descoberto 6 anos depois, em 1500, beleza? Então a gente tem a Bula Intercoetera aqui, nesse slide, e o Tratado de Tordesilhas bem aqui. Então guarde a numeração, Bula Intercoetera, as terras que ficassem até 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde pertenceriam a Portugal, as que ultrapassassem aí, ó, essa linha pertenceriam à Espanha.
o Tratado de Tordesilhas, as terras que ficassem até 370 léguas agora ao oeste de Portugal pertenceriam ao oeste das Ilhas de Cabo Verde, pertenceriam a Portugal, os que ultrapassassem esse limite pertenceriam então à Espanha, beleza? Eu separei apenas uma questão de concurso para trabalhar com vocês, para vocês verem como é que esse assunto, pessoal, ele cai em prova. Então, se você quiser resolver essa questão, você dá uma pausa no vídeo, você para o vídeo, tenta resolver. Eu vou seguir daqui para resolver junto com vocês, tá? Então, essa afirmativa vai dizer aqui, pessoal, o seguinte, olha só. O Tratado de Tordesilhas assinado, então a gente já sabe do que essa questão está falando, assinado em 7 de junho de 1494, confirmado nos seus termos pelo Papa Júlio II em 1506, representou para o século XVI um marco importante nas dinâmicas europeias da expansão marítima. Essa questão, essa afirmativa aqui, né, ela é até interessante porque ela traz informações como o dia em que esse tratado foi assinado, 7 de junho, né? O Papa, quem era o Papa? Júlio II, ok? Marco importante ali no século XVI, nós estamos falando ali. Esse tratado ele foi assinado no século XV, né? Perdão, deixa eu só corrigir aqui, pessoal. Esse tratado foi assinado no século XV, né? Mas vai trazer repercussões para o século XVI, tá? Então, século XVI ali a partir dos anos 1500 aproximadamente. Então, a alternativa é dizer que o Tratado de Tordesilhas, ele visava, né? Então, ele está falando do Tratado de Tordesilhas, ele visava demarcar os direitos da exploração dos países ibéricos, tendo como elemento propulsor o desenvolvimento da expansão comercial marítima. Bom, pessoal, olha só. Demarcar os direitos da exploração dos países ibéricos. Sim, porque quem são os países ibéricos? Portugal e Espanha. Então, Portugal e Espanha determinaram com esse acordo os seus direitos na exploração das terras que seriam descobertas ali, no caso do Tratado de Tordesilhas, até 370 léguas a oeste das Ilhas de Cabo Verde, tá? Então, tendo como elemento propulsor o desenvolvimento da expansão comercial marítima. Então, pessoal, nós vimos já nas videoaulas anteriores que os turcos otomanos tomam Constantinopla, né, que era o centro, a gente pode analisar assim, que era onde se fazia muito comércio em Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Os turcos otomanos tomam Constantinopla, criam um bloqueio comercial ali na região do Mar Mediterrâneo, trazem um prejuízo muito grande para os entrepostos comerciais de Gênova e Veneza, o que vai levar, por exemplo, Portugal queria chegar a Calicut, na Índia, para fazer comércio com as especiarias da Índia, né? Então Portugal vai sair da Península Ibérica, vai tentar contornar o sul do continente africano para chegar em Calicut, na Índia. A Espanha vai sair em direção ao que hoje, né, a gente chama aqui o continente americano, para descobrir novas terras, buscar ouro, prata, né, o metalismo, tentar descobrir uma rota aí para fazer novos comércios, ok? Então, de fato, tendo como elemento propulsor do desenvolvimento da expansão marítima comercial, e Portugal e Espanha eram as nações mais desenvolvidas na época no que diz respeito à arte da navegação, tá? Então, essa alternativa A está totalmente correta. Vamos analisar aqui, pessoal, a letra B. Então, a gente está falando do Tratado de Tordesilhas. A alternativa B vai dizer que buscava estimular a consolidação do reino português por meio da exploração das especiarias africanas e da formação do Exército Nacional. Pessoal, a consolidação do reino português, em termos de quê? Você vê que é uma afirmação meio vaga, né? Então, estimulou a consolidação do reino português nas terras até 370 léguas a oeste das Ilhas de Cabo Verde. Ok? Então a gente vê que essa é uma afirmativa incompleta, não especifica muito bem a consolidação sobre o que, e vai falar por meio da exploração das especiarias africanas. Errado, porque Portugal não estava querendo buscar especiaria na África. Portugal estava tentando encontrar especiarias na Índia. Índia é Ásia, ok? E da formação do Exército Nacional, nada a ver, pessoal. Nada a ver. A gente tem que se ligar que são as terras até 370 léguas, né? O que é o Tratado de Tordesilhas, pessoal? Tá aqui, né? Ó, a América do Sul. Né? O Tratado de Tordesilhas está bem aqui. Não tem nada a ver com esse negócio que está definido aqui. Ok? Então a letra B é totalmente errada. A letra C vai dizer o seguinte, olha, impor uma reserva de mercado metropolitano espanhol por meio da criação de um sistema de monopólio que atingia todas as riquezas coloniais. Essa aqui, pessoal, é só para confundir o candidato.
Então você guarda as terras a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde pertenceriam a Portugal, as que ultrapassassem esse limite pertenceriam à Espanha. Foi um acordo entre Portugal e Espanha. Então não buscava impor uma reserva de mercado metropolitano espanhol por meio da criação de um sistema de monopólio que atingia todas as riquezas coloniais. Então essa alternativa está totalmente errada, beleza? Então a letra D também vai dizer o seguinte aqui embaixo, né? Reconhecer a transferência do eixo do comércio mundial do Mediterrâneo para o Atlântico. Então o Tratado de Tordesilhas não buscava reconhecer isso, embora essa transferência do eixo do comércio tenha de fato acontecido nos anos seguintes, né, ao descobrimento, na verdade, da América. Em função do bloqueio do comércio pelos turcos otomanos no Mediterrâneo, então, de fato, houve a transferência do comércio mundial do Mediterrâneo para o Atlântico, mas não que o Tratado de Tordesilhas buscasse reconhecer a transferência desse eixo, ok? Então você vê como é que é uma questão perigosa e dentro do que ela quer, que é o Tratado de Tordesilhas, ela está totalmente errada, ok? Depois das expedições de Vasco da Gama às Índias. Pessoal, totalmente errado essa questão, beleza? Letra E vai dizer para nós aqui o seguinte, olha só, que buscava reconhecer a hegemonia anglo-francesa de Inglaterra e França sobre a exploração colonial, né? Deixa eu só jogar aqui a minha imagem um pouco para cima, né? Olha só, então reconhecer a hegemonia anglo-francesa sobre a exploração colonial, nada a ver, buscava reconhecer Portugal e Espanha, né? Então, após a destruição da Invencível Armada de Filipe II da Espanha, totalmente fora de contexto do Tratado de Tordesilhas. A gente vê que essa questão está errada e a alternativa correta, claramente, é a letra A. Beleza, pessoal? Vou finalizando aqui esse vídeo. Então vocês veem mais ou menos como é que essa questão cai em prova. Essa é uma questão de concurso público. E a gente continua no próximo vídeo falando mais sobre tratados e limites. Eu vou trazer agora uma série de estudos sobre tratados e limites, né, que caem muito em prova. Não apenas de história, mas de geografia também do Brasil, porque o nosso assunto aqui é a história do Brasil. Então a gente segue aí no próximo vídeo. Até lá!